Olá, crianças, como estão? Que bom estar com vocês aqui em mais um encontro de catequese. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. A oração, ela está em dois encontros do livro de vocês. O encontro 14 fala da primeira parte. Depois nós vamos ter o encontro 15, que fala da segunda parte, tá certo? A oração, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Ela nos auxilia, ela nos permite agradecer, nos permite pedir e ela nos conforta, nos protege, nos ilumina. E aí vamos entender um pouquinho o que é a oração do Pai Nosso, tão importante que nós rezamos muitas vezes e não entendemos do que ela está falando, né? Então, a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é relacionada a Deus, né? É a nossa relação com Deus. E a segunda parte são os nossos pedidos aqui da nossa vida, do nosso dia a dia, né? São as coisas dos indivíduos, das pessoas, das necessidades. Então, vamos entender um pouquinho, então, cada momento do Pai Nosso. Como que ele começa? Pai Nosso, que estais nos céus. Pai Nosso, como vocês estão ouvindo, ele não é Pai meu, né? É Pai Nosso, né? Isso significa o quê? Eu não estou falando Pai meu, né? Só o meu Pai, meu único Pai, único. Eu estou falando que Deus é Pai Nosso, de todos nós, né? É um único Pai. Então, logo, se nós temos um único Pai e eu estou falando que é Pai Nosso, nós somos todos irmãos, certo? Então, nós somos todos irmãos. Então, a primeira coisa que eu falo e que eu acredito é que nós somos irmãos, tá certo? Que estais nos céus. O que é os céus, né? Afinal, será que é um lugar que eu não consigo chegar? Será que é quando eu morrer? Os céus é tudo. Deus está em todo lugar. Né? Se eu olho para cima, a partir do momento que eu olho para cima, eu já é o céu que me rodeia. E se uma formiguinha olhar para cima, onde começa o céu? Começa, né, a partir do momento que ela enxerga, que ela olha para cima, não é verdade? Então, o céu é tudo isso aqui que nos permeia. Então, Deus está, na verdade, em todo lugar. Ele está nos céus, em tudo, né? Em todo no ar que respiramos. Muito bem. Santificado seja o vosso nome. Por que a gente fala assim na oração? Porque o nome de Deus, ele é santo, né? É um nome que a gente não deve ficar repetindo o nome de Deus em qualquer lugar. O nome de Deus a gente deve usar quando realmente a gente estiver em sintonia com Deus, quando a gente quiser falar com Deus, né? Uma invocação, é um pedido. Então, às vezes as pessoas usam frases feitas, né? Deus me livre, ou alguma coisa assim que não cabe, não é o momento, né? Nem falar jura, essas coisas todas, não faz parte dessa nossa vida. A gente deve evitar falar o nome em vão, né? Por quê? Porque o nome de Deus é santo. Então, santificado seja o vosso nome. Eu reconheço isso, a santidade de Deus, né? Aí a terceira frase é: venha a nós o vosso reino. E que reino é esse? Por que eu estou pedindo para Deus, para o reino vir a nós, o reino de Deus vir até nós? Vocês percebem que até agora a gente só está falando de Deus mesmo. Porque o reino de Deus é bom, o reino de Deus, o que tem no reino de Deus? Tem paz, tem amor, tem alegria, né?
tem compaixão. Então, o que eu peço no Pai Nosso? Que o reino de Deus venha até nós, que no nosso mundo, na nossa vida, a gente possa trazer esse reino, que são essas coisas todas boas que tem no reino de Deus. E que a gente quer, né, de algum momento, de alguma forma, viver aqui também, né? Então, essa foi a terceira frase. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa frase é muito importante, crianças, porque quando a gente está falando isso, a gente está falando o quê? A gente está falando que seja feita a vontade de Deus, né? Não só a minha. Às vezes o que a gente pede ou o que a gente deseja não é o melhor para nós. Deus tem algo muito melhor. E quando a gente pede isso, a gente acredita nisso, né? Que eu posso desejar algo, mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é infinitamente melhor para mim. Eu aceito aquilo, né? A vontade de Deus é infinitamente maior. Então, eu posso pedir as coisas que eu acho importante, sim, mas eu tenho certeza nesse meu pedido que o melhor é o que Deus vai trazer para mim, né? Seja feita sempre a vossa vontade, porque às vezes a nossa só vontade, a gente tem uma visão pequenininha, a gente não vê o todo, o que nos espera, a grandeza do que vem por trás, às vezes, de uma vontade de Deus, né? Porque Ele nos ama, então Ele quer para nós o quê? O melhor. Então, essa é a parte do Pai Nosso, que a gente chama de primeira parte, né? Que está aqui no capítulo 14, que fala de nós com Deus, né? Do desejo de ter Deus ao nosso redor. A passagem da Bíblia que fala da oração é de Mateus, tá? Ele está em Mateus capítulo 6. Vamos ver como é que fala, como é que Jesus deixou essa oração para nós? É no capítulo 6, que é o maior, né? Aquele número 6, lembra? O capítulo é o número maior. O versículo é do 7 ao 10. Então, vamos lá. Muito bem. Versículo 7. O Pai, Ele conhece a necessidade de vocês. Na verdade, quando a gente vai rezar, Ele já sabe tudo que a gente precisa. Mas a gente fala assim, porque os discípulos, quando eles começaram a viver com Jesus, eles viram que Jesus sempre orava, sempre estava em conexão, em sintonia com Deus, né? Ele estava sempre meditando, pensando. Então, os discípulos falaram: Jesus, ensina a gente a rezar. Como é que a gente tem que falar? Certo? E aí, Jesus falou assim para eles: rezem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que foi o que a gente viu. A segunda parte que a gente vai ver agora fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Certo? Então, essa é a passagem da Bíblia que fala do Pai Nosso. Muito bem, então a gente já viu a primeira parte, agora a gente vai ver a segunda parte. A segunda parte, ela é, na verdade, os nossos pedidos para Deus, né? O que a gente está pedindo para Deus e o que é que a gente está pedindo para Deus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que a gente está pedindo? Que não nos falte alimento, né? O pão nosso. De novo, a gente tem que pensar, será que todo mundo está recebendo pão?
Será que todo mundo está comendo? Porque eu estou pedindo o pão nosso, eu estou pedindo para todos os meus irmãos. Será que isso está acontecendo? Né? Eu estou pedindo a Deus que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então, que a gente possa ficar atento a isso também. E que não nos falte o alimento, né? O alimento é primordial para a nossa vida. Que a gente possa sempre ter o alimento em nossas mesas, agradecer, né? Pelo alimento que Deus nos dá. Que Ele alimenta a todos, né? Até os passarinhos, as aves do céu, não é verdade? Então, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem a outra frase. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito bem. A gente está pedindo para Deus perdoar a gente da mesma forma que a gente perdoa o nosso irmão. Olha bem, né? Nós estamos pedindo isso todo dia em oração. Mas a gente sabe que Deus é misericordioso, amoroso, e Ele sempre perdoa as nossas faltas. Mas será que eu estou perdoando também as faltas do meu irmão? Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, que quer dizer infinito. A gente sempre tem que perdoar. Mas aí eu pergunto, será que a gente tem esse poder de perdoar? Né? Será que é nos dado? Porque será que a gente precisa? Será que a gente... Se a gente olhar para o outro com amor, assim como Deus olha para nós, será que há o que perdoar? Será que se a gente ama nosso pai, nossa mãe, nosso filho, tudo que eles fazem, a gente já não perdoa com aquele amor infinito, que é o mesmo de Deus? Isso é para todas as pessoas. Então, na verdade, quando eu paro para pensar, eu não preciso perdoar as pessoas porque eu não tenho nada a perdoá-las. Eu aceito elas como elas são, eu sei que eu tenho os defeitos, a outra pessoa também tem. Então, eu amo as pessoas, então tá tudo certo. Agora, o perdão, de verdade, se você tem alguém que você tem alguma mágoa, que você é algum amiguinho que você brigou, alguma coisa que alguém te falou, a gente não deve levar isso para a nossa vida. Porque o perdão, na verdade, ele sempre é uma libertação. É para quem perdoa, né? Não é para quem é perdoado. É quem perdoa que fica livre, liberto, feliz, contente. Não tá, né, preso a nada, porque tá tudo livre, tudo perdoado, tá certo? Então, o perdão a gente tem que praticar na nossa vida para nós mesmos sermos felizes. Não é para o outro. Entenderam? Então, eu não quero, assim, vocês não guardam nunca mágoa de ninguém, não há necessidade. A gente só ama. E aí, vocês vão ver que o perdão é algo leve, que vocês nem vão levar para a vida, nem vai precisar. Entendeu? Porque vocês não estão com mágoa, não estão levando nada, tá certo? Muito bem. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Isso é importante, né? A gente pede essa proteção, não deixa a gente cair em tentação, porque o mundo é cheio de tentações, não é verdade? Tem sempre alguém querendo oferecer alguma coisa ruim, mandando a gente mentir, levando por um caminho errado. Então, a gente nunca deve cair em tentação. E o que é não cair em tentação? É não ouvir nada que não seja do bem, que não seja verdade, que nos faça bem para nosso corpo, para nossa alma, que a gente esteja fazendo bem ao próximo e a nós mesmos. Então, tudo que não for o caminho do bem, que parece que eu tenho que esconder, é porque é uma tentação, é alguma coisa, e pode ser várias coisas no dia a dia, né? Desde uma coisa que eu quero, que não é minha. Então, a gente tem que se livrar dessas coisas que pareçam que é um sentimento ruim, de desejo, né? A gente tem que pedir a Deus que nos livre dessas coisas do mal, e siga só o caminho do bem, tá? Para que a gente possa sempre estar com saúde e feliz. E por último, livrai-nos de todo o mal. Amém.
Que Deus nos livre de todo mal, né? Não só das tentações, do mal, dos pensamentos maus, do mal da doença que nos assola, né? De todo o mal da terra, de tudo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Deus nos livre do mal, né? Que a gente seja protegido, abençoado e livre de todo o mal, né? E é isso, né? Uma oração linda. Vocês perceberam, né? Ela tem tudo. Tem o que a gente precisa de proteção, de amor, de perdão, do alimento, né? Do reino de Deus, que é paz. Então, a oração mais linda que Jesus podia ter nos deixado é o Pai Nosso. Então, agora que a gente já sabe tudo que a gente está falando e pedindo, a gente vai rezar com mais concentração, né? Vai rezar toda noite, todo dia, toda hora. A hora que vocês quiserem, vocês podem rezar a oração do Pai Nosso. Tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão estar bem protegidos e abençoados. Muito bem. Para a tarefa de casa, nós vamos fazer então o capítulo 14 e o 15, tá? Como sempre, a gente vai fazer vamos fazer aqui o escutar, né? O escutar. E vamos fazer o meditar, tá certo? O meditar. Muito bem. Então, essa é a atividade no 15 também. Nós vamos fazer o escutar e o meditar, tá certo? O 16º encontro, ele fala do perdão, que é isso que a gente falou nesse encontro. Então, ele complementa só essa frase do perdão, tá? Vocês podem até ler também, vocês vão perceber que o perdão nos traz uma alegria imensa, né? Se a gente precisar, a gente perdoa a todos. Então, pode dar uma lidinha, não tem tarefa do capítulo 16, tá? Só referente ao 14 e 15, que é o Pai Nosso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar alguma mensagem, enfim. Também tem como compromisso da semana uma leitura da Bíblia, que vocês podem ler sozinhos ou ler com alguém, com a mamãe, com o papai, com a família, tá bom? Eu vou pedir para vocês registrarem esse momento. Eu vou mandar no individual qual a passagem da Bíblia que vocês vão ler, tá bom? E aí vocês vão poder fazer essa leitura juntos. Aí a gente treina um pouquinho, abre um pouco a Bíblia, né? Conhece um pouquinho as mensagens, tá certo? Então, para encerrar esse nosso encontro, nós vamos rezar juntos a oração do Pai Nosso, assim como ele nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Uma excelente semana, abençoada, iluminada. Que Jesus acompanhe vocês e os abençoe. Amém.